Olá, gente. Vamos retomar aqui. Felizmente, isso é um inconveniente do Instagram, né? Com 1 hora de live, ele termina, ele encerra automaticamente e a gente precisa retomar. A gente já conversou 1 hora. Já estamos com 1 hora. Vamos acelerar. Eu falei pra você que a gente ia conversar um bocado hoje. Então essas são o porquê da gente usar touro, né? Tem uma série de vantagens, né? E quem usa touro de repasse, o pessoal vai buscar touro no mercado, não tem touro às vezes para tudo isso, né? As pessoas pegam touros de criatórios desconhecidos, pegam touros sem uma avaliação genética consistente, e isso a gente não evolui o rebanho geneticamente, né? Falar um pouco agora sobre a estação de monta, né? Que a gente também tem estação de monta de novilhas. A estação de monta de novilhas, ela não se inicia junto com as vacas. A estação de monta de novilhas, ela começa em dezembro, começa em um mês depois das vacas, certo? Elas parem em final de setembro, início de outubro. A gente faz isso mesmo propositalmente, né? Por que a gente faz isso? Para elas parirem em final de setembro, início de outubro, para elas serem trabalhadas já como as paridas, né, do mês 9, já bem no início da estação. Para elas terem mais chance. Não, e para elas também, né, não só, mas também para elas terem um menor período de tempo vazias. Porque ela na condição de primípara e ainda ela na condição de recém-parida, ela é uma primípara e cada vez mais que tarda para se iniciar a estação, para ela emprenhar de novo, ela vai perdendo score, né? Ela vai perdendo score e score tem correlação com a taxa de prenhez, né? A gente vê uma melhor taxa de prenhez, um score aí de 3, 3,25, 2,75 para cima. Então, por isso que a gente começa ela atrasada. A gente começa ela atrasado 30 dias, para elas parirem um pouco mais tarde, para elas ficarem um menor tempo nesse período vazia, né? Para ela não perder tanto esse score. As novilhas, quando elas vão entrar na estação, né, de monta, um tal dia é pré-determinado para ser a primeira inseminação. A data é 3 de dezembro. 3 de dezembro é a primeira inseminação, né, das novilhas. A gente está falando de novilhas de 23 a 27 meses, novilhas entrando em idade reprodutiva normal, né? Essas novilhas dentro da estação, elas têm até 3 chances, né, de emprenharem. Então a gente não leva elas para 4 chances, a gente é só restrito 3 chances, né? Como que a gente faz um manejo com elas, um manejo sanitário, sendo que elas ainda não são vacinadas, né, contra as vacinas, não são vacinadas com as vacinas reprodutivas. 30 dias antes do início da data da inseminação, 30 dias antes do início do protocolo D0, então 40 dias antes da inseminação, a gente faz a primeira dose de vacina reprodutiva contra IBR, BVD, leptospirose, né? E a gente faz uma dose de prostaglandina, certo? Essa dose de prostaglandina, a gente já identifica ali as que já estão cíclicas, né? E a gente, nesse intervalo, os vaqueiros observam o cio e já inseminam essas fêmeas. A gente evita, então, gastar esse protocolo aí com essas fêmeas que já estavam ciclos e só com... Vocês fazem 100% das novilhas, vocês não fazem uma triagem, uma avaliação prévia de condição de óvulo? A gente não faz avaliação ginecológica. Então, isso é um processo, é um tipo de processo, né, que a gente utiliza com essa fêmea. Então, 30 dias antes do D0, a gente faz a primeira dose de vacina reprodutiva, faz uma dose de prostaglandina, 2 ml,
E aí, quem observa a cio, as fêmeas que derem cio, os vaqueiros inseminam, faz todo o controle zootécnico, marcam touro, inseminador, hora, depois passam para a gente fazer o lançamento no software. E passado 30 dias, então, dessa vacinação, vai coincidir com o D0, a gente faz a segunda dose de vacina reprodutiva. Então, a gente faz a segunda dose de vacina reprodutiva, e começa o D0. E as fêmeas, essas novilhas que foram inseminadas por observação, elas também vêm para o curral, elas também recebem a segunda dose da vacina, só que elas não entram no protocolo, porque elas já foram previamente inseminadas pela observação de cio. Então, esse é o manejo que a gente faz. E elas vão ser avaliadas quando, para saber se emprenharam ou não? Então, passados 30 dias, e como que a gente trabalha só com IATF, então a gente insemina, passado 30 dias, a gente faz diagnóstico de gestação e vai fazendo as ressincronizações. Então, essas novilhas que foram elas entram nesse, não faz um manejo específico para essas que foram... Não tem, eu vou fazer 30 dias diagnóstico naquela fêmea que foi inseminada por observação. Não. A gente trabalha com 30 dias, faz o diagnóstico, estritamente 30 dias, faz o diagnóstico, ressincronizam as fêmeas que deram vazias, né, do protocolo, e também a gente faz o diagnóstico daquelas que fizeram observação. Então, tem fêmeas inseminadas com 35 dias, 40, 45 dias, 50 dias que seja. E a gente ressincroniza todo mundo. Né? E nessas estações de montas que a gente fala, as paridas mês 9, 4 chances, mês 10 e 11, 3 chances, a parida mês 12 e 1, 2 chances, todas essas fêmeas são todas observadas cio. Todas são observadas cio. Então quem abre cio já vai sendo inseminada. Exatamente. A gente começamos um protocolo 10 dias atrás, inseminamos ela hoje, daqui 20 dias ela dá cio. O vaqueiro insemina, anota num caderno que a gente tem, numa anotação, né, num controle nosso, que depois a gente lança para o software. O único papel que a gente trabalha é esse, que é o papel que fica lá na fazenda para eles marcarem. Depois a gente passa isso tudo para o software. Essa fêmea, então, que já está inseminada há 20 dias, a gente vai fazer o diagnóstico daqui 30. Então, essa fêmea só está com 20 dias de diagnóstico. Então, a gente não passa ultrassom nela. A gente já espera um próximo manejo de diagnóstico, um próximo manejo de ressincronização, e independe o período de gestação que ela está, ela vai voltar para fazer esse diagnóstico. Né? Às vezes, para viabilizar manejo, a gente passa o ultrassom e faz o diagnóstico com fêmeas com 29 dias, 28, 27 dias, para viabilizar o manejo. Então, esse é o nosso manejo que a gente faz com novilhas. Com novilhas, né? Tá. E aí, no final dessa estação reprodutiva, a nossa estação terminou... Então, em abril, aqui no extremo sul da Bahia, a gente terminou em maio, no norte de Minas. Né? A gente compilou todos os dados de toda a estação e a gente apresentou semana passada, no encontro em São Paulo, do Reproduz Mais, da Biogênese. A gente apresentou esses resultados lá, fez uma apresentação. E aí eu vou falar um pouco dos resultados que a gente colheu aqui, né, ao longo dessa estação. A gente teve um resultado com as novilhas em torno de 93%, 93 e alguma coisa, 93% taxa de prenhez, né, o índice de prenhez final das novilhas. E a gente teve, nas primíparas, a gente teve 90,5% taxa de prenhez. Nas secundíparas, nós tivemos 92,2% de taxa de prenhez. Nas multíparas, a gente teve 91,9% de taxa de prenhez. E a taxa de prenhez geral, isso é um compilado de todas as fazendas, não é uma fazenda em si, são todas as fazendas, a gente compila tudo, né, e levanta esses resultados.
e a taxa de prenhez final foi 92,01, né? A média, né, das fazendas. Foi a média de todas as fazendas. E a gente buscando aí fazer um benchmarking referente a várias outras fazendas do Brasil que também são bastante produtivas e têm excelentes resultados. Eu fui pesquisando e eu vi algumas fundações, alguns institutos de métricas, né, algumas empresas que trabalham com esse tipo de resultado para levantar a média, quais resultados que os clientes deles têm, né? E a taxa de prenhez média das novilhas deles eram 77,5, enquanto a nossa está 93. As primíparas nossa está com 90,5, a deles estavam com 64,1, né? A secundípera nossa e as multíplas estavam em torno de 92% e do restante em torno de 78,5%, né? Isso é só para a gente comparar em qual que é a nossa situação, qual que é o score da empresa frente ao mercado, para a gente se situar e cada vez mais buscar a excelência, buscar cada vez aprender, melhorar, né? E crescer com esses resultados aí. E aquela hora você tinha comentado em relação à distribuição de partes. Hoje a gente tem 58%. Rolou um te adora aí. É meu amigo. Hoje a gente tem 58% das nossas fêmeas, das matrizes paridas antes da estação. Paridas em setembro, paridas em outubro, 58%. E no primeiro mês de estação, em novembro, a gente já tem 75% das fêmeas paridas. E somente 25% das fêmeas são as que são paridas mês 12 e mês 1. Então, somente 10%, 8% das fêmeas são paridas mês 1. Então, a maior concentração nossa é bem no começo, 75%. A gente já trabalha já entre os 2 primeiros meses de estação, a gente já trabalha com 75% do nosso rebanho, né? do nosso plantel. E aí a gente pensando uma média, em médias, né, de intervalo entre parto, a média a nível Brasil é maior ou igual a 18 meses. Uma média aceitável, começa a ser aceitável, ela tem que ser no máximo até 13 meses. E a gente tem uma média de todas as fazendas de 12,77, menos de 13 meses. Excelente. A gente teve nosso último intervalo entre parto, da estação 2016-2017 para essa estação 2017-2018. Esse intervalo entre partos, esse último foi de 12,67. E o intervalo entre parto entre essa estação até a próxima é de 12,69. Então, a gente... Vocês usam isso como critério de seleção nas fazendas, essa idade do primeiro parto? É um dos quesitos para o critério de seleção, né? Como a gente domina o software, a gente sabe qual que é a fêmea que a gente está trabalhando, a gente faz os filtros e retiram, às vezes, essas com uma fertilidade real baixa e essas com intervalo entre partos alto, né? Essas fêmeas, né? Mas tudo tem a justificativa, né? O que aconteceu, mas a gente o processo de seleção é muito forte. Porque eu brinco que a gente tem que ser muito criterioso, porque a gente não tem como ter um juiz de direito em cada fazenda, né? Porque senão, o bezerro morreu, não vamos descartar a vaca não foi culpa dela, não, meu amigo, não tem como, né? Se a gente não seguir uma linha, se dispersa muito aí. Então nessa última estação, nós fizemos 12 mil serviços, dividido em 389 lotes, né? Esses 389 lotes compõem todos os lotes de todas as fazendas, né? A gente teve uma taxa de prenhez média por lote de 62%. 62%, a média 50%, né? A gente teve 62%.
De primeira Resync, de primeira, de primeira IATF, de primeira IATF a gente fez 8.000 fêmeas, a gente fez 139 lotes, e a gente teve 65% de taxa de prenhez. Partindo para a primeira ressincronização, a gente ressincronizou quase 2.500 fêmeas de 118 lotes, onde a gente teve 58% de taxa de prenhez. Partindo para uma segunda ressincronização, e já no caso é o terceiro serviço dessa fêmea, a gente teve 840 serviços, dividido em 80 lotes, essas fêmeas. E nas fêmeas que receberam até 4 serviços, que são a terceira ressincronização, a gente teve somente 238 serviços, dividido em 52 lotes. Então, isso representa quase 2% do nosso rebanho. Então, às vezes a pessoa fala, mas dá 4 chances para uma fêmea, não é muito? Mas se está dentro da estação, se está dentro do período dela ainda, não tem o porquê não dar essa chance, né? Vocês estão conseguindo os 20% de descarte. Então ela tá ainda no... 20% aí, nas minhas contas. Então ela ainda tá tendo a última chance. Então ela reza e emprenha, senão a notícia para ela não é boa, não. Então a gente tem quase 2% das fêmeas só que recebem até 4 inseminações. Então isso é muito pouco. Mas de primeira isso às vezes assusta um pouco uma pessoa, né? Que fala, mas como vou inseminar a minha fêmea 4 vezes? Mas em uma estação de monta que é só com touro, o touro vai, cobre, passa a vaca, a novilha tem uma perda gestacional, o cara não observa, o touro vai, cobre de novo, tem outra perda, vai, cobre, tem outra perda, cara nem sabe de 4, 5, 6 chances, né? Então tudo nós levantamos muitos questionamentos porque a gente mensura. Então a gente não tem achismo, ou é ou não é. Então a gente realmente mensura. Então às vezes gera espanto de quem não tem muitos controle zootécnico nas mãos, entendeu? Né? Uhum. E aí pensando, tomar e a gente, um novo projeto da JA agora que a gente implementou agora nas novilhas precoce, né? É o uso do Doppler. É uma inovação na JA, o uso do ultrassom Doppler, né? E a gente teve uma participação, nós fomos, a JA Reprogênio e o Dr. João Abdon fomos convidados para fazer parte, né, de uma tese, de um projeto, de mestrado, né, de Igor Garcia Mota e Guilherme Pugliese, que é o orientador dele, da USP de Pirassununga, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de lá, né, da gente utilizar esse ultrassom Doppler nessas fêmeas precoces. A inseminação normal, o protocolo normal convencional, a gente insemina, passado 30 dias a gente faz o diagnóstico, e passado mais 10 dias a gente ressincroniza, e passado 10 dias a gente insemina. Então a gente tem 2 inseminações em 40 dias. Passado a precoce a gente tem uma inseminação, a gente ressincroniza elas no D22 com 22 dias, né, sem saber quem está prenha e quem está vazia. Quando é no D8, coincide com o diagnóstico de gestação, e as prenhas estão prenhas e as vazias seguem com o protocolo e vão ser inseminadas 2 dias após. Então a gente tem 2 inseminações ao invés de 40 em 32 dias. E Oi? Ganha 8 dias. Ganha 8 dias. E a gente, nesse experimento, a gente fez a ressincronização super precoce, em que a gente faz a inseminação, com 14 dias a gente implanta, no D22, que é o D8 do protocolo, a gente faz o diagnóstico de gestação pelo Doppler,
avaliando a área do corpo lúteo, avaliando a perfusão, né, a sanguínea, e com 24 dias a gente faz a segunda inseminação. E a gente quer usar o Doppler, né, nessas fêmeas que são paridas mês 12 e mês 1, em que elas têm somente 2 chances. A gente, com o incremento do Doppler, a gente passa a dar 3 chances para elas. Então, às vezes, ao invés de elas tiverem 2 inseminações em 40 dias, elas vão passar a ter 3 inseminações em 48 dias. Aumenta 8 dias, só que aumenta um serviço a mais. Então, a gente vai conseguir elevar essa taxa de prenhez ainda mais nossa. E a taxa de serviço nessas fêmeas vão em torno de 1,75 serviços por fêmea, né? Dando até 3 chances para elas emprenharem. E essas novilhas precoces... Um incremento de quanto, né? Porque nesse lote aí você falou para mim que está em torno de 71%, né? Vocês buscam um incremento de quanto com a utilização do Doppler? Você fala as paridas mês 1? Quanto? As paridas mês 1? Sim. A gente está dando... nós estamos dando 3 chances para elas. Quando a gente dá 3 chances, pressupondo uma taxa de prenhez de 50%, a gente espera em torno de 87%, 88% de taxa de prenhez, né? Uhum. Mas pode ser, como que eu disse, essas mês 1 a gente pague um preço a mais por isso. A gente pode ter uma taxa de prenhez mais, só que aumenta o número de taxa de serviço também, né? E essas fêmeas precoces, a gente fez a indução nelas, coloca um implante novo, um implante usado, 1 ml de progesterona injetável, aguarda 12 dias, retira, faz 1 ml de cipionato de estradiol e aguarda no mínimo 12 dias para iniciar um protocolo, para iniciar um D0 de um protocolo. Vários pesquisadores dizem que o ideal seria aguardar 30 dias, né, para ela ter uma maior taxa de ciclicidade e melhorar os resultados, né, posteriormente. Mas 12 dias é o mínimo aí, é aceitável já para a gente começar a trabalhar nessas fêmeas. Então a gente fez até 3 chances em 48 dias nessas fêmeas e é uma fêmea, para ela ser considerada precoce, né, ela tem que ter o primeiro parto dela até os 29 meses. Então, aí no máximo, ela entra em torno de 16 a 20 meses, ela entra na reprodução. A estação de monta das novilhas precoces, elas se iniciam no início de abril, né? E estende até inicinho de maio, né? As precoces, ela tem somente 2 chances, é um critério da empresa, né? E essa precoce, ela concebe, ela vai parir em fevereiro, no final de fevereiro do próximo ano, vai parir em março, onde que a gente já está chegando no final da estação. E chegando no final da estação, então elas não entram na estação. Aí, como se diz, alguns pensam que a gente perde um ciclo dela, né? Só que não, a gente já tem uma fêmea já parida enquanto o grupo contemporâneo dela está entrando na estação ainda, entendeu? Uhum. E essas fêmeas que parem mês 2, parem mês 3, essas precoces que não entram na estação, elas vão desmamar em outubro, vão desmamar em novembro, né? Elas é uma primípara. Ela entra numa condição corporal muito boa, ela entra numa condição melhor e ela aumenta a taxa de prenhez dessa primípara e ela perdura mais no rebanho, ela se torna uma fêmea mais longeva, né? Uhum. Então, é assim que a gente trabalha em relação às primíparas. A gente tem as novilhas parindo bem próximo do início já da estação, né? Um próximo aceitável para ficar pouco tempo vazia. E essas precoces, a gente
ela tem esse período... Tem um tempo maior para se recuperar, né? Tem esse tempo maior para se recuperar. Então, ela tem uma condição melhor de entrar nessa estação. Um problema que a gente tem, pensando em intervalo entre parto, porque essa fêmea ela para em fevereiro, março, ela vai entrar na estação só em novembro, certo? E esse intervalo entre parto dela aumenta muito. Esse intervalo entre parto vai para em torno de 18 meses, né? E isso, quando a gente faz um compilado de toda a fazenda, a gente eleva muito a taxa de prenhez da fazenda. Nessa fazenda que a gente fez o experimento, o intervalo entre parto só das precoces ficou em torno de 18 meses de intervalo entre parto. E as vacas, né, as multíparas, ficaram em torno de 12,5 meses, né, o intervalo entre partos. Então, a gente tem entre aspas, um malefício, que a gente aumenta o intervalo entre partos, só que ao mesmo tempo a gente tem um benefício muito grande. Nós estamos selecionando os genes para precocidade no nosso rebanho. Então a gente está identificando quais são as nossas... fazenda, né? Exato, a gente está identificando quais são as nossas fêmeas as mais precoces, que as filhas dessas precoces tendem a ser também mais precoces ainda. Então a gente vai elevando e vai tentando implantar no rebanho que esse gene da precocidade se expresse cada vez mais, né? Então, é isso aí. Então, a gente vai sair de um pressuposto com o uso do Doppler de 75% de taxa de prenhez e vamos tentar conseguir 88%. Vai conseguir. E com essa ressincronização no D14, a gente... Normalmente, a ressincronização, né, desse super precoce, ela é feita só com progesterona injetável e com implante. E por questão de custo e por questão também que a progesterona, como a gente, se fazer a progesterona injetável e se colocar um implante, a progesterona vai fazer um feedback negativo pro LH, a gente vai ter uma menor taxa de crescimento desse folículo, e a gente tendo uma menor taxa de crescimento desse folículo tem relação com a taxa de ovulação, e que envolve muito em relação à taxa de prenhez que diminui, né? Então, o objetivo do experimento é ver se a gente fazer a indução, a ressincronização precoce com o implante, e além de aplicar a progesterona injetável, a gente fazer o estradiol. Um problema que o estradiol tem é que ele faz parte da cascata luteolítica, e a gente pensa, então, será que esse estradiol vai causar uma luteólise, às vezes aquelas que estão prenhes, entendeu? Então foi aí que ele comparou, né? Tivemos um grupo controle, tivemos um grupo implante mais benzoato de estradiol, e tivemos mais outro grupo que é implante mais um 17-beta-estradiol, que é a molécula ativa do estrógeno, né? A forma ativa do estrógeno. Porque benzoato, cipionato, valerato, eles têm cadeia aromático, e a biodisponibilidade deles é diferente. Então, um problema que a gente tinha era isso, de a gente aplicar o estradiol no D14, onde o D14 já começava e a gente tem um pouco do interfrontal, e ter esse problema dessa lise aí, desse corpo, né? Aí a gente fez os diagnósticos de gestação, depois fizemos, daí dá a prenha, depois a gente faz o confirmatório, né? A partir do 30 dias a 40 dias a gente faz o confirmatório para confirmar se realmente estava a prenha ou se ocorreu alguma perda gestacional, né? A perda gestacional varia em torno de 12% a 15%. A gente teve em torno aí de 15% de perda gestacional, que a gente também fala corriqueiramente de falso positivo. E quando a gente pensava, a gente teve uma maior perda mesmo no grupo controle,
Então, quer dizer, o medo seria se o estradiol fosse causar uma lise aí, junto com a cascata proteolítica, causar uma lise dessas fêmeas que estavam prenhes, mas isso não foi confirmado, não causou. A gente teve a maior perda no grupo controle do que o grupo tratado com implante mais o 17 beta e o implante mais o benzoato estradiol, né? Então, foi utilizado 1 miligrama. Então, nessa quantidade aí, a gente sabe que não ocorreu nenhum problema. O experimento todo é 1.200 fêmeas. Aqui a gente trabalhou com 310 fêmeas. Hoje o trabalho está com 900, quase 1.000 fêmeas concluídas. Então, ainda a gente não chegou nos finalmente do experimento, mas acredito que nessa dose de 1 miligrama não vai ocorrer nenhum problema da gente induzir com benzoato de estradiol. Em relação aos estradiol, o 17, o benzoato, está sendo ligeiramente melhor em relação à taxa de prenhez do que o 17 beta estradiol. Então, basicamente é isso que a gente tinha um pouco para falar. Tem alguma dúvida? E aí, pessoal, depois dessa metralhada aí de informações... E aí a gente, só voltando a falar em relação a critérios de descarte que a gente faz aqui, as fêmeas são expostas, né, à reprodução, as novilhas que entram em reprodução e saem vazias, elas vão, né, são descartadas do rebanho, né, vão para abate, vão dar outro tipo de destino para elas, não mais reprodutivo. As vacas, que elas entram paridas na estação e elas saem da estação vazia, depois que ela desmama o bezerro, ela também vai para descarte. A fêmea que nesse intervalo, antes de começar a estação, o bezerro dela morreu, qualquer que seja o motivo, o bezerro dela morreu, ela vai também para descarte. Mesmo independente, solteira não fica no rebanho, né? A vaca ela tem que estar com o bezerro no pé e um bezerro na barriga para ser produtiva dentro da fazenda. Então, independe do motivo que esse bezerro morreu, mas a culpa não é da vaca. A gente escuta, né? Principalmente quando é rebanho gado de leite dos vaqueiros, né? Que aí o critério de seleção deles é mais pelo amor e não pela razão que nem a gente. Independe do motivo, é uma cobra, enroscou numa cerca, é uma onça, não interessa. É a habilidade materna que está em jogo e é um critério de seleção nosso. Foi como eu disse, a gente não tem como a gente manter um juiz de direito em cada fazenda para julgar cada caso, né? O que aconteceu aqui, o que não aconteceu. Ou tem critério ou não tem, né? Ou tem critério ou não tem, né? E quando tem, você tem que realmente seguir. Do começo ao fim não pode vacilar não, senão roda. E aí, gente, algum apontamento? Olha, a garganta chegou. Fale sobre o evento dos colaboradores que fazemos todos os anos. E a gente tem uma rotina, Alana, né? Pedir um pouco do seu espaço para a gente divulgar o nosso curso. Pode falar, tranquilo. A gente promove o curso todo janeiro, como eu já falei, dia 21 a 27. É uma rotina nossa que a gente cede, diagnóstico de gestação, quase em torno de 1.400 fêmeas. É uma semana de curso, envolve diversos assuntos, todo o que a gente faz no dia a dia nosso, os participantes vê, né? É diagnóstico, é avaliação genética, a gente vê sobre programas de melhoramento genético, calendário sanitário, tudo sobre estação reprodutiva. Curso de diagnóstico, mas é um geralzão aí, né? É um geralzão, né? O diagnóstico é porque é bastante expansivo aos olhos pela quantidade de fêmeas, mas é bastante geral. E em relação aos
colaboradores, né? Como diz a JA, a gente prioriza muito os nossos colaboradores. Então, eles é uma peça fundamental do nosso serviço, é o braço direito, esquerdo, é tudo nosso aí nas fazendas, né? São eles que ajudam a gente a gerir esses dados, tudo, para entregar esses resultados, para vir aqui falar alguma coisa para vocês. E sempre, todo ano, fazemos um evento, um encontro de colaborador. Esse ano, o encontro de colaborador será dia 1º de agosto, onde que a gente convida todos os colaboradores ligados à pecuária, com as famílias, a gente convida técnicos da região envolvidos com agro, envolve os próprios pecuaristas, os donos de fazendas, os empresários, os proprietários, eles estão com a gente. E é onde que a gente faz umas palestras, né? Tem palestras sobre nutrição, sanidade, tem alguma coisa de melhoramento genético. É onde que a gente apresenta todos esses nossos resultados. Aí a gente cria um benchmarking entre as fazendas. E é um momento de descontração, é um momento de interação entre os vaqueiros, né? Então, tem vaqueiros de uma fazenda, entre outros, só vêm nesse evento, né? É o dia deles. A gente é o dia todo por conta deles, né? Faz um evento realmente para eles. É um dia, Fagner? Oi? É um dia de evento? É um dia de evento. Começa já pelo período da manhã. E nesse dia a gente faz algumas premiações referente a esses resultados que a gente colhe. E a gente premia, né? Tá escutando, Alana? Tô ouvindo bem. A imagem tá parada aqui, a sua para mim. E nesse dia a gente premia a fazenda, né? A gente premia em nome da fazenda, só que na verdade quem recebe o prêmio são os colaboradores, recebem prêmio em dinheiro realmente, com a fazenda que tem a maior taxa de prenhez. A gente premia a fazenda que tem maior taxa de prenhez. A gente fala a maior taxa de prenhez geral, a fazenda que tem a maior taxa de prenhez em novilhas, a fazenda que tem a maior taxa de prenhez em um único lote, um lote que tem que ser aí acima de 50 cabeças. A gente premia a melhor escrituração zootécnica deles na fazenda. A gente premia o melhor inseminador e a gente premia o melhor manejo racional. E esse ano a gente também vai premiar o que é o melhor manejo com questão de mineralização, anotação em relação à nutrição. Então é uma forma da gente valorizar eles, mostrar o quanto eles são importantes para nós, né? Que a gente tá onde a gente tá depende muito mais deles do que nós, e de alguma forma premiar eles, né? Com certeza é um motivador também, né? É um motivador, é muito engraçado. Os vaqueiros, eles ligam um pro outro. Eles ligam um pro outro, aí um quer saber o resultado da outra fazenda, o de cá não fala, sabe? Tem todo esse negócio de competição, mas é uma competição extremamente saudável, né? Uma competição extremamente saudável. Mas eles têm sangue nos olhos, todos querem ganhar tudo. É muito legal. E a premiação em dinheiro, cada um recebe, é um valor considerado, é um valor bom, e aí é onde que vai motivando eles recebem certificado pela participação, a fazenda recebe o certificado pela premiação, e essa é a nossa forma de valorizar e gerir pessoas aí, né? E o nosso dia a dia, como eu disse, o Dr. João Adam estava e Davi também estava. A forma de gerir pessoas nossa da JA, a gente não compra pessoas com presente, a gente compra com presença. Então a gente tem eles com a gente, mostrando para eles mesmo quanto eles são importantes, né? Esse é o caminho, né? Eu acho que esse é o caminho. E assim, isso é o grande diferencial. A gente consegue ver nos resultados, né? Porque como eu falei,
o sucesso da fazenda passa diretamente pela mão deles e, consequentemente, o sucesso do nosso trabalho. Exatamente. Então, a gente realmente precisa valorizar e precisa motivar e precisa fazer uma boa gestão, né, dessas pessoas, dessas equipes, que se não tiver, não vai não tem como implantar uma estratégia, não tem como executar uma técnica, aí a gente fica limitado. Todo E qualquer... o diferencial é justamente esse, é a gestão de pessoas, né? A gestão Todo com qualquer, foco. todo qualquer manejo que a gente vai implementar nas fazendas, é como que toda coisa nova gera às vezes uma reação, mas a gente sempre senta, conversa e mostra o porquê aquilo é importante e a gente discute com eles e vê se eles compram a ideia. Não necessariamente, às vezes, o que a gente está pensando que a gente leva para a fazenda é aquilo que vai dar certo naquele momento. Às vezes tem alguma coisinha ou outra que os vaqueiros eles preferem conduzir de uma forma diferente, em que o resultado ainda é muito mais surpreendente, entendeu? Do que a gente imaginava, porque eles de fato conhecem a fazenda, né? De canto a canto. A gente também está sempre nas fazendas, a gente roda a fazenda, a gente monta cavalo, a gente anda na fazenda, a gente conhece em pastagem, a gente olha coxo, a gente vê cerca, a gente está com eles na lida diária. Só que eles estão todos os dias, né? Eles nascem, viveram... Eles dormem e acordam lá, né? Então, de fato, o nosso respeito é ele. É verdade. E eu acho que é isso aí que eu tinha para falar. Esses resultados que você apresentou aí não vieram só da sua mão nem da mão do João, né? Não. Todos eles, todos envolvidos. São muitos envolvidos, né? E na nossa conversa, embora o seu perfil aí, a Dona do Agro, que já é muito expandido, bastante seguidor, tem várias pessoas que trabalham com vários tipos de animais aí, não são só bovinos, então às vezes se perde um pouco quando a gente vai falar um pouco em questão técnica, né, da nossa produção, mas eu espero ter falado aí de uma forma não tão breve, mas que seja claro com entendimento aí, que qualquer coisa a gente está disponível. Tudo foi necessário, né, Fagner? Eu realmente gostaria de agradecer você e a sua disponibilidade. E foi maravilhoso, né? Essa live ela vai ficar gravada e eu vou, né, compartilhar lá. Vai ficar disponível durante 24 horas para quem quiser assistir. No seu perfil também fica. Legal. Então, às vezes, você mandar para alguém que não pôde assistir, o pessoal pode conferir a live durante 24 horas. Bom, eu queria agradecer a todo mundo aí que também esteve presente. Teve muita gente que já saiu também por conta do horário, acredito eu. Foi extremamente enriquecedor. Certamente você vai voltar aqui. Né? Eu adorei sua participação. E é isso, né? Algumas pessoas, né, não são do meu perfil, são seguidores seus, né, amigos. Né? Na verdade, esse negócio desse nome de seguidor, ele não é algo que me agrada muito, né? Eu gosto de tratar com pessoas também, né? São amigos, né? Às vezes são amigos que a gente não conhece pessoalmente, mas que a gente termina se acompanhando aí, né? Tem algum grau de afinidade para poder estar aqui. E eu criei justamente esse espaço pensando em compartilhar informação e conectar pessoas com objetivos comuns. Esse é o objetivo da minha página, né? Então, às vezes vou trazer pessoas para falar às vezes de caprino, de ovino, ou pessoas e profissionais, né? Que, como eu trouxe já o meu amigo Leonardo, caprino, ovino, tenho vontade de trazer gente para falar de equino também, porque querendo ou não, tá movendo o agro, né? Tá fazendo a diferença aí, a gente, né, precisa trabalhar de forma integrada, mas realmente a pecuária de corte é minha paixão, a de leite também, gosto bastante, né? E aí é isso, Fagner. Muito obrigada, pessoal, obrigada aí. Obrigado a você também, obrigado pessoal, e disponha, quem tiver alguma dúvida é só procurar você intermedia aí, ou senão eu procurar você comigo. Também, né? A gente tem que estar conectado aí.
entrar em contato comigo se querer saber um pouco mais do nosso trabalho, fazer uma viagem técnica, uma visita técnica aqui, entrar em contato. No que for do alcance da gente aí para ajudar, a gente vai dar uma mão aí, uma força aí. Beleza? Beleza, ninguém cresce sozinho. Obrigada, viu, Fagner? Obrigado, você. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.